Meus amados irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Deus estejam sobre nossas vidas. Nós estamos chegando aqui no dia 5 de agosto de 2020. É o ano do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo continua Senhor dos senhores, Senhor sobre o mundo, Senhor sobre todas as coisas. Mas é também o ano da pandemia, o ano em que estamos enfrentando o flagelo da pandemia. Portanto, temos feito os nossos estudos bíblicos a partir das nossas casas, não temos podido nos reunir ainda em nossas igrejas, mas estamos aqui, meus amados irmãos, louvando a Deus, que nos dá a possibilidade de termos o recurso aqui da internet para poder compartilhar a palavra do Senhor. Hoje, como é quarta-feira à noite, nós estamos dando seguimento à nossa tradição de termos a nossa reunião de doutrina, o culto de doutrina, quarta-feira à noite. E nesses dias nós temos estudado aqui a nossa confissão de fé, ou melhor, temos estudado o Catecismo Maior de Westminster. É um dos símbolos de fé da nossa igreja. Tanto o Catecismo Maior de Westminster como o Breve Catecismo de Westminster são derivados da Confissão de Fé de Westminster, sendo esses três, a Confissão de Fé, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo, os símbolos de fé da nossa igreja. Então, nós vamos dar continuidade aqui a esse tempo em que temos revisitado o nosso catecismo, a esse documento que é uma sistematização da doutrina bíblica, esse documento que é um dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, quem quiser conhecer no que a Igreja Presbiteriana do Brasil acredita e em como a Igreja Presbiteriana do Brasil acredita, vai encontrar aí nos símbolos de fé. Então, nada melhor do que nós estarmos revisitando, meus amados irmãos, nossos símbolos de fé. Os símbolos de fé que não são a nossa regra de fé e prática. Como vamos ver hoje, a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia, são as Sagradas Escrituras. Mas os nossos símbolos de fé, eles sistematizam a doutrina bíblica. Então, apesar de sua antiguidade, os nossos símbolos já que sistematizam a doutrina bíblica, e a doutrina bíblica ela é sempre atual, vale a pena revisitarmos também em nossos dias aqui esse símbolo de fé, que é o Catecismo Maior de Westminster. Hoje, meus amados irmãos, nós vamos passar à pergunta número 3 do nosso catecismo. Vamos então a fazer esse estudo bíblico. Eu peço a você que nos acompanhe nesse momento em uma oração, pedindo a Deus que nos abençoe, que nos ilumine para o nosso estudo bíblico nessa noite. Senhor Deus, nosso Pai amado, louvado e glorificado para sempre seja o teu santo e excelso nome. Pai amado, nós adoramos apenas ao Senhor, que é o Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo aquilo que neles há. O Senhor, que é o único digno de ser adorado, pois é o único Deus verdadeiro e soberano. Nós te adoramos, ó Pai, mesmo em tempos de pandemia, porque sabemos que o Senhor preside todas estas coisas, o Senhor preside aos dilúvios, o Senhor também preside a pandemia, o Senhor é soberano sobre isso. Nada está fora da tua soberania, e tudo, ó Pai amado, é plano teu, para que a tua vontade seja realizada, Senhor Deus, na vida do ser humano. Pedimos que o Senhor, ó Deus querido, tão somente na tua misericórdia, se apiede, ó Pai amado, do teu povo que está na terra, e se apiede, ó Pai amado, de toda a humanidade, ainda que todos somos pecadores, e somos então, Pai, merecedores do teu juízo, e que na tua misericórdia, em nome do teu Filho Jesus Cristo, o Senhor venha sarar esse mal, Senhor Deus, o Senhor venha colocar um fim, Senhor Deus, a essa pandemia, conforme o teu poder. Que o Senhor abençoe as autoridades científicas, as autoridades médicas, as autoridades políticas do mundo, para que caminhem, ó Pai amado, em caminhos certos e mais curtos, no sentido de encontrarem uma solução, tanto para uma vacina, Senhor, como para o reerguimento financeiro das economias no mundo,
porque sabemos que disso também depende o nosso sustento. Que o Senhor Deus tenha misericórdia das famílias enlutadas e leve o teu consolo. Que o Senhor seja com aqueles que estão enfermos e estão internados nos hospitais. Que o Senhor abençoe aqueles, ó Pai amado, que não conseguiram nem se internar nos hospitais. Que o Senhor, na tua misericórdia, Senhor, esteja socorrendo os desamparados. Inclusive aqueles, ó Pai amado, que estão com dificuldade de sobreviver e de se manter, dado as crises, ó Pai amado, ligadas a essa situação de pandemia. Que o Senhor, em nome de Jesus, nessa noite também, perdoe os nossos pecados e as nossas faltas, e que o Senhor nos ilumine no estudo que vamos fazer da tua palavra nessa noite. Nesse momento, ó Pai amado, onde vamos destacar exatamente a palavra de Deus, vamos estudar sobre o que é a tua palavra, que o teu Espírito Santo esteja nos fazendo compreender o que significa a tua palavra, e que o teu Espírito Santo, ó Pai, ilumine para que possamos compreender a tua palavra e praticar a tua palavra em nossas vidas. Que o Senhor abençoe a todos os irmãos que estão nos acompanhando nesse estudo, que o Senhor abençoe a todos os lares e que o Senhor abençoe a todas as famílias, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, então passemos à pergunta número 3 do nosso Catecismo Maior de Westminster. E a pergunta número 3 do nosso catecismo é: o que é a palavra de Deus? O que é a palavra de Deus, não é? Será que você sabe responder o que é a palavra de Deus? Se você for perguntado sobre o que é a palavra de Deus ou o que é a Bíblia, será que você sabe responder? A resposta do nosso catecismo é o seguinte: as Sagradas Escrituras, o Velho e o Novo Testamentos são a palavra de Deus, a única regra de fé e obediência. Ou seja, meus amados irmãos, vocês sabem que os nossos catecismos eles têm essa dinâmica. Nós temos uma pergunta sobre o que é a palavra de Deus, né? No caso a pergunta número 3. Nós temos uma resposta e nós agora vamos ter as referências bíblicas que vão dar base a essa resposta. Então, na nossa doutrina, a Bíblia é a palavra de Deus. Nós chamamos a Bíblia de Sagradas Escrituras, compostas pelo Velho e pelo Novo Testamento. Para nós, não é? O Velho e o Novo Testamento, as Sagradas Escrituras, a Bíblia é a palavra de Deus. E nós vamos ver aí, meus amados irmãos, na própria Bíblia, como ela se apresenta para nós como palavra de Deus. Nós temos a nossa doutrina, então. A doutrina ensina. A Bíblia é a palavra de Deus. As Sagradas Escrituras são a palavra de Deus. E aí nós vamos para referências bíblicas para provar essa afirmação doutrinária, né? E esse comportamento, essa postura de provar através da Bíblia a nossa doutrina é já um indicativo de que ela é a palavra de Deus e que ela é o juiz último em relação à doutrina. Então, sempre que nós afirmamos uma doutrina, nós provamos a veracidade e a verdade dessa doutrina com base na própria Bíblia. Porque, para nós, a Bíblia é o juiz supremo em questões doutrinárias. Então, como é que nós podemos ver na própria Bíblia a afirmação ou as provas de que as Sagradas Escrituras são a palavra de Deus? Primeiramente, podemos ver em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, o seguinte: toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, 2 Timóteo 3,16 nos diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então nós temos aí o testemunho do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, meus amados irmãos, era um judeu piedoso, era um judeu que conhecia amplamente as Escrituras, na sua época o Antigo Testamento, pois o Novo Testamento estava em formação.
inclusive ele é um dos autores do Novo Testamento, e o apóstolo Paulo olha para as Sagradas Escrituras, para os escritos proféticos, para os escritos do Antigo Testamento que ele tem em sua mão, e ele diz o seguinte: toda a Escritura, toda a Sagrada Escritura, todo o Antigo Testamento é inspirado por Deus, não é? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, pelo testemunho do apóstolo Paulo, nós vamos ver o seguinte, meus amados irmãos. Não podemos negar que foram homens que escreveram, mas esses homens foram inspirados por Deus. Nós chamamos isso da doutrina da inspiração. Quando Deus desejou revelar a si mesmo de forma especial, e a revelação especial de Deus são as Escrituras, Deus então escolheu homens, e Deus encheu homens com o Espírito Santo, e Deus revelou a si mesmo a esses homens, e com o seu Espírito Santo os deu poder para que eles escrevessem tudo aquilo que Deus revelou para eles, toda a palavra de Deus. Então, naquele momento em que esses profetas estavam escrevendo as Escrituras, eles estavam cheios do Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo, e tudo aquilo que eles escreveram foi a palavra que Deus quis revelar ao seu povo, foi a palavra que Deus quis revelar à sua igreja. Então, ainda que saibamos, né, que muitos homens foram usados, a própria Bíblia diz que a Bíblia é de inspiração divina. Ou seja, o que está escrito na Bíblia não é a palavra do homem, mas é a palavra de Deus. O que ficou registrado na Bíblia não foi a vontade do homem, mas foi a vontade de Deus. Deus inspirou os seus servos para fazerem essa revelação especial que é a Sagrada Escritura. E por aí você vai percebendo, meu irmão, como os nossos catecismos eles são sistemáticos na doutrina. Na pergunta número 2, nós encontramos lá como Deus se revela ao homem. Deus se revela ao homem na revelação natural, na natureza criada, e Deus se revela ao homem na revelação especial, que são as Sagradas Escrituras. E agora nós estamos estudando o que são as Sagradas Escrituras, ou o que é a palavra de Deus. E aí o próprio testemunho bíblico vai dizer que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Nós vamos ver na 2 de Pedro, no capítulo 1, dos versículos 19 ao versículo 21, que a Escritura não se origina do homem, mas é produto do Espírito Santo. Então, 2 de Pedro 1, de 19 a 21, a palavra do Senhor nos diz: assim, temos ainda mais segura a palavra profética. E vocês sabem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E nós encontramos aqui o apóstolo Pedro concordando com aquilo que o apóstolo Paulo falou. O apóstolo Paulo disse o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus. E agora o apóstolo Pedro diz: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Veja, os apóstolos, irmãos, estão preocupados em ensinar à igreja que as Escrituras sagradas que eles têm nas mãos, a Bíblia que nós temos na mão, meus amados irmãos, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, os apóstolos estão se esforçando para ensinar à igreja que essas Escrituras são a palavra de Deus. Como o apóstolo Paulo fala, Deus inspirou os homens para escrever. Como o apóstolo Pedro fala, o apóstolo Pedro avança e vai dizer: o Espírito Santo moveu os homens para escreverem a Bíblia. Então, a Bíblia tanto é inspirada por Deus,
como na hora que eles vão escrever a inspiração que eles tiveram, eles vão escrever movidos pelo Espírito Santo. Então ainda nós falamos isso, ainda que homens tenham escrito a Bíblia, ela provém de Deus e aí nós chamamos de Sagrada Escritura. E eu gostaria de ler para vocês aqui um comentário do nosso Catecismo Maior, que tem a seguinte pergunta: por que é correto chamar as Escrituras de sagradas? Porque são a revelação de um Deus santo, porque estabelece um santo ensinamento e porque, sendo recebidas com fé verdadeira, conduzem a uma vida de santidade. É por isso, então, irmãos, que nós chamamos a Bíblia de Sagradas Escrituras. Por que Sagradas Escrituras? Porque elas vieram do Deus Santo, não é? Porque elas conduzem o homem a ensinamentos santos. Tudo que a Bíblia ensina é santo, é bom, é útil. E porque ela leva o cristão a viver uma vida santa, não é? A Bíblia, então, as Sagradas Escrituras são a palavra de Deus. Nós vemos ainda em Efésios capítulo 2, verso 20. Os apóstolos, Novo Testamento, os apóstolos são aqueles que escreveram o Novo Testamento, e os profetas, Velho Testamento, foram os profetas que escreveram o Velho Testamento, constituem o fundamento da igreja cristã. Então aí nós vamos para Efésios capítulo 2, verso 20, e a palavra de Deus nos diz o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Ou seja, meus amados irmãos, as Sagradas Escrituras, o Antigo e o Novo Testamento, são o fundamento e são a base para a vida cristã, são a base para a igreja. Por que, inclusive, nós podemos falar isso? Porque o centro da mensagem das Sagradas Escrituras, o centro da mensagem da Bíblia é o Senhor Jesus. Quando eu leio o Antigo Testamento, eu estou lendo a respeito daquele Jesus que virá. Quando eu leio o Novo Testamento, eu leio a respeito daquele Jesus que já veio. Então, o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte: olha, o fundamento que é a base de sustentação da doutrina cristã, que é a base de sustentação da igreja cristã, que é a base de sustentação da vida cristã, são as Sagradas Escrituras. Os escritos dos profetas, o Antigo Testamento, e os escritos dos apóstolos, o Novo Testamento. Com destaque, meus amados irmãos, que o assunto central, tanto do Antigo como do Novo Testamento, é Jesus Cristo. Então, as Sagradas Escrituras, que são a palavra de Deus, a Bíblia, nos apresenta a pedra angular que é Jesus Cristo. Então aqui você pode também aprender qual é a mensagem central da Bíblia. A mensagem central da Bíblia é Jesus Cristo. O Antigo Testamento fala daquele Jesus que virá para entregar a vida como sacrifício para a salvação do seu povo. O Novo Testamento fala daquele Cristo que já veio e entregou a sua vida para a salvação do seu povo. Tanto o Antigo como o Novo Testamento nos conduzem para a fé na pessoa do Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Portanto, meus amados irmãos, conforme o ensinamento do apóstolo Paulo, nós temos aí no Antigo e no Novo Testamento o fundamento para a edificação da igreja cristã, não é? A verdade é que existem igrejas cristãs que têm outros fundamentos além da palavra de Deus, né? Que outros fundamentos foram colocados, fundamentos que vão além da palavra de Deus. Por exemplo, existe uma grande igreja que se denomina uma igreja cristã, que é a Igreja Católica Apostólica Romana,
que ela não tem a palavra de Deus como o único fundamento, a única regra de fé e prática. Lá eles têm a tradição da igreja. A tradição da igreja que vai se basear no dogma da infalibilidade papal e de tudo aquilo que a igreja foi construindo durante a sua história. Nós cremos, não é? Isso aí é uma diferença da igreja protestante para a igreja católica, é que enquanto lá eles têm outros fundamentos, outras bases de autoridade para a igreja, no caso da igreja protestante, a única base de autoridade final, a autoridade suprema, é a Bíblia Sagrada. Né? Então a tradição, por exemplo, não é regra para a fé e para a prática na igreja protestante. A única regra para a fé e prática na igreja protestante é o fundamento dos profetas e dos apóstolos, a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras, tá bom? Nós vamos ver também em Apocalipse, no capítulo 22, versos 18 e 19, sendo a Escritura de origem, caráter e autoridade divinas, nada se lhe pode acrescentar ou tirar. Ok? Então isso aí é Apocalipse capítulo 22, 18 e 19, a palavra do Senhor nos diz: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então, meus amados irmãos, nós aprendemos o seguinte: a Bíblia Sagrada, o Antigo e o Novo Testamento, as Sagradas Escrituras, são a revelação especial de Deus para o seu povo. Essa revelação de Deus, ela é completa. Aquilo que Deus queria revelar ao seu povo, ele revelou nas Sagradas Escrituras. Portanto, ninguém tem o direito de retirar das Sagradas Escrituras alguma coisa conforme o seu bel prazer. Por outro lado, também ninguém tem o direito de acrescentar nas Escrituras alguma coisa conforme o seu bel prazer. Nós acreditamos que o que Deus quis revelar de doutrina para a sua igreja, de regra para a sua igreja, ele revelou na Bíblia. É por isso que nós não aceitamos, irmãos, novas revelações que sirvam como doutrina para a igreja. Aquelas chamadas revelações existenciais. Por exemplo, um pastor sonha, ele tem um sonho, e nesse sonho ele entende que Deus está dizendo para ele uma coisa, por exemplo, que a igreja não deve mais ler a Bíblia, que a igreja deve acreditar só naquilo que o pastor prega. Ou então ele tem um sonho e Deus revela para ele que para as pessoas serem salvas, as pessoas não precisam apenas crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas que a pessoa também precisa pagar promessas. Não é? Então, às vezes acontece que as pessoas elas têm sonhos ou elas têm imaginações e elas querem levar isso para a igreja como uma palavra de Deus para que essa palavra se torne regra para a igreja. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que o que Deus quis revelar como regra para a sua igreja, ele revelou nas Sagradas Escrituras, não é? Ela, então, é a revelação completa de Deus para o seu povo. Nada deve ser acrescentado e nada também deve ser retirado das Sagradas Escrituras, não é? Inclusive, meus amados irmãos, na hora da pregação, alguém que quer pregar a Bíblia deve ter o desejo de pregar tudo aquilo que ela ensina. Algumas pessoas querem pregar na Bíblia só a parte que fala que Deus é Salvador e rejeitam a parte que fala que Deus é juiz. Outros querem pregar apenas a parte que fala que Deus é juiz e rejeitam a parte de que Deus é Salvador. Outros distorcem o ensino das Escrituras para a satisfação de seus propósitos, seja para enganar as pessoas, seja para fazer com que as pessoas entreguem
bens e com desejo de lucro material, e até distorcem a Bíblia e criam heresias, simplesmente, irmãos, porque não tem motivação sincera para pregar. Então aí a palavra de Deus faz uma grande advertência para quem faz uso da Bíblia de uma forma, inclusive, indevida, não é? Distorcendo o seu ensino, retirando as suas partes, ou então selecionando apenas algumas partes. Isso não pode acontecer de forma alguma, ok? Nós aprendemos também, meus amados irmãos, que a Bíblia, que é a revelação especial de Deus, que é inspirada por Deus, que tem Deus como seu autor, ela foi entregue ao povo de Deus com o objetivo de ser um padrão de fé e obediência. Nós vamos ver em Isaías, no capítulo 8, no verso 20, a palavra do Senhor nos diz: há a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Ou seja, aí em Isaías o chamado é a lei. Vão à lei, vão às sagradas escrituras, vão aos mandamentos, vão à revelação de Deus, vão ao testemunho de Deus na sua palavra. E ouçam e sigam a lei e o testemunho, ouçam e sigam a palavra de Deus. E é quando nós afirmamos, meus amados irmãos, que Deus deu a sua escritura para que o seu povo conheça a sua vontade. Como é que eu posso conhecer a vontade de Deus para a minha vida? Deus revelou a sua vontade para a minha vida na sua palavra. Nós podemos dar o exemplo aqui, meus amados irmãos, dos 10 mandamentos. É a vontade de Deus que o homem, que o seu povo, cumpra os 10 mandamentos. Que não faça imagem de escultura, que não adore a outro Deus, que não roube, que não mate, que não adultere. Aquela revelação da vontade de Deus, eu quero que vocês vivam assim. A Bíblia então foi dada para que nós tenhamos um padrão de viver nesse mundo. Como é que eu vivo nesse mundo? Como é que eu me comporto nesse mundo? Qual é a base para as minhas ações nesse mundo? A base para as minhas ações nesse mundo, para o meu comportamento nesse mundo, é a palavra de Deus. É a Sagrada Escritura. Deus me ensinou como Ele quer que eu viva nesse mundo. E Deus quer que eu viva nesse mundo em obediência à sua palavra. Portanto, meus amados irmãos, a palavra do Senhor, a Sagrada Escritura, é o padrão para a vida de fé e para a vida de obediência. Nós vemos ainda em Lucas, no capítulo 1, versos 8 e 9. Tudo que for contrário à Escritura deve ser rejeitado. Não importa o quão sedutor possa ser. Então, Lucas, capítulo 1, versos 8 e 9. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário para queimar incenso ao Senhor. Não é? Meus amados irmãos, a Bíblia, ela deve ser também a nossa única regra de fé e de prática. Como diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, na verdade, não versículo 5. É 2 Timóteo 3, de 15 a 17. A Escritura é a perfeita regra de fé e vida. Nós falamos a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, de 15 a 17, diz: e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento.
significa que Deus é o autor, significa que é a palavra de Deus. Os homens santos significa que o fato deles ser santos é que eles foram separados para escrever a palavra. E o Espírito Santo os encheu, de forma que quando eles escreviam a palavra, eles não erraram. Eles escreveram tudo que era a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia tem o objetivo de ser uma regra de fé e prática para o povo de Deus. A Bíblia é a regra daquilo que eu creio. Se não está ensinado na Bíblia, eu não creio. Se vai contra a Bíblia, eu não creio. A minha regra de fé, aquilo que eu vou crer e como eu vou crer, deve estar escrito na Bíblia. E a Bíblia também, irmãos, deve ser a regra para a prática da minha vida. Não adianta dizer eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, mas eu não pratico a palavra de Deus. Porque o apóstolo Paulo ensina que o objetivo da Bíblia ter sido dada é para ensino, para o povo de Deus aprender a doutrina santa que vem da parte de Deus, para repreensão, não é? Para que se alguém estiver com a doutrina errada, com um pensamento errado sobre Deus, a Bíblia vai corrigir o seu pensamento errado sobre Deus, sobre a salvação, sobre o homem, sobre o pecado. Ela foi dada para a correção, para que você então corrija o seu caminho. Você está vivendo de uma forma errada segundo a Bíblia vai te ensinar a forma certa e você deve corrigir o seu caminho e mudar o seu caminho segundo a Bíblia. Para a educação na justiça. A Bíblia é quem nos ensina, quem nos educa a viver de forma justa diante de Deus e diante dos homens. Com qual objetivo? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus, então, irmãos, ela aperfeiçoa o homem de Deus, para que o homem de Deus esteja preparado para fazer a obra de Deus. Ela aperfeiçoa o homem de Deus para que ele creia em Jesus como seu Salvador da forma correta. Ela aperfeiçoa o homem de Deus para que ele creia em quem Deus é e o que Deus faz da forma correta. Ela aperfeiçoa o homem de Deus para que ele possa viver na terra segundo a vontade de Deus. Nesse sentido, meus amados irmãos, nós afirmamos, nos colocando contra um pensamento da nossa época. Um pensamento da nossa época ensina que a minha consciência deve ser a regra perfeita para a minha vida. Que eu não devo me submeter à vontade de Deus, mas que cada homem deve se submeter apenas à sua consciência. E nós achamos que isso é um erro. E eu vou ler aqui uma passagem do comentário do nosso catecismo. O que há de errado em dizer que a consciência é o nosso guia de fé e conduta? A consciência humana não tem capacidade de dizer a ninguém o que deve crer ou como viver. Nem tem como dizer o que é certo ou errado. Apenas pode dizer se alguém está agindo ou não conforme aquilo que acredita ser o certo. Se um selvagem acredita que seja certo praticar o canibalismo, a sua consciência não o reprovará por comer carne humana. Se alguém acredita de algum modo que seja errado consultar um médico, tomar remédios ou usar óculos, a sua consciência o reprovará quando fizer tais coisas. A consciência só é capaz de dizer se a conduta de alguém está de acordo com as suas crenças. Não pode lhes dizer se as suas crenças são verdadeiras ou não. É por isso que não se pode considerar a consciência como regra de fé e vida. Nós encontramos muita gente, então, meus amados irmãos, dizendo, olha, eu vou viver conforme a minha consciência. Mas a consciência não é uma referência objetiva do que é certo e do que é errado, nem da vontade de Deus. Porque a minha consciência, ela age de acordo com os meus valores. E pode ser que os meus valores não estejam certos. Então alguém que acredita que pode roubar um banco, se ele rouba um banco, a sua consciência não o acusa porque ele roubou um banco, porque ele acredita que aquilo é certo.
Isso ligado, meus amados irmãos, a outras questões ligadas à vida. Portanto, a consciência, ela não pode ser tida como uma regra de fé e prática. A única regra de fé e prática para nós é as Sagradas Escrituras. Porque como as Sagradas Escrituras ela tem a sua origem em Deus, ela tem a sua autoridade vindo da parte de Deus, e ela tem os objetivos que vêm da parte de Deus, elas são infalíveis para a nossa vida. Então, meus amados irmãos, as Escrituras Sagradas, a Bíblia, é a palavra de Deus. O Antigo e o Novo Testamento é a palavra de Deus. Toda a Escritura foi inspirada por Deus. O Espírito Santo moveu homens santos para escrevê-la. Ela foi dada à igreja para ensinar a igreja aquilo que a igreja deve crer sobre Deus, sobre quem Deus é, sobre como Deus formou o homem, sobre como esse homem caiu em pecado, sobre como Deus enviou Jesus para ser um sacrifício pelo pecado do seu povo, como o Senhor Jesus ressuscitou vencendo o pecado, e como agora nós somos chamados a crer nele como nosso único e suficiente Salvador. A Bíblia é a regra para a nossa vida. Precisamos pedir muito a Deus graça, meus amados irmãos, porque os tempos que nós temos vivido são tempos onde a Bíblia tem sido cada vez mais rejeitada pelo mundo. Cada vez mais os homens atacam a Bíblia e até acusam a Bíblia de ser mãe de grandes opressões. Aqueles também que querem viver segundo a regra da Bíblia, eles serão cada vez mais perseguidos e serão cada vez mais rejeitados. Portanto, é preciso ter fé, oração e pedir muita graça a Deus, primeiro, para que nos abençoe e nos ajude a vivermos crendo na palavra de Deus e a vivermos para praticar a palavra de Deus. Que Deus, então, nos abençoe em nome de Jesus. Amém.